A gente tem que lutar contra a exploração do trabalhador. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Ian Neves que vai contar pra gente o que a extrema-direita tá querendo fazer com o Conselho Federal de Medicina. Então, bora assistir junto? Caso vocês não saibam, aqui no Brasil a gente não elege só pro Legislativo e pro Executivo. A gente tem outras eleições também importantes na sociedade civil. Uma delas a gente falou no passado, que é a do Conselho Tutelar. A eleição pro Conselho Tutelar, ela é aparelhada por instituições evangélicas. A gente falou sobre isso na época. E recentemente a gente teve uma outra eleição para um órgão muito importante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mais de 400 mil médicos vão eleger nova gestão pro Conselho Federal de Medicina em agosto. Já aconteceu, tá? Essa notícia aqui é um pouco antiga. Vamos lá. Vamos falar sobre a eleição pro Conselho Federal de Medicina. E por que diabo eu tô falando do Conselho Federal de Medicina? O que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Tudo. Isso não é um assunto que diz respeito apenas à classe médica, à categoria médica? Não. Esse tema é muito importante e eu vou tentar provar pra vocês o quão importante é pra daqui pra frente vocês prestarem atenção nesse órgão. Bom, acho que vocês sabem muito bem, vocês que são brasileiros como eu, né? Imagino que 99% daqui seja brasileiro. Vocês sabem que a categoria médica no Brasil compõe uma elite encastelada, digamos assim. E eu só fui descobrir que essa forma de elite encastelada da medicina não é generalizada no mundo todo. É, o médico na empresa medicina, sim. Eu achava que no mundo todo os médicos compunham uma elite encastelada própria que consegue manter os seus privilégios assim de maneira pétrea. E não é assim no mundo todo. Na América do Sul, por exemplo, é bastante diferente. Se vocês já conheceram médicos que vieram de outros países, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, etc., vocês veem que eles têm uma cultura médica muito diferente. Então, aqui no Brasil, a gente tem isso, e isso já é um problema por si só. Eu vou voltar nesse tema no final, tá? Vocês sabem que eu gosto de começar falando onde eu quero chegar, pra depois construir o caminho. O próprio Conselho Federal de Medicina, o CFM, tem outros problemas. E, começando da conclusão, o CFM tá se tornando cada vez mais reserva da extrema-direita fascista do Brasil. O CFM está se tornando reserva da extrema-direita fascista do Brasil. Essa é a conclusão, a gente vai chegar lá. Primeiro, vamos falar da eleição em si, beleza? Das eleições em si. Essas eleições são para escolher 54 novos membros do Conselho Federal de Medicina que vão atuar no mandato de 5 anos, até 2029. Como é que funciona? Todo médico com registro ativo no Conselho e menos de 70 anos é obrigado a votar. Cada estado do Brasil elege um conselheiro e um suplente. A Associação Médica Brasileira também tem o direito de indicar 2 médicos para compor o grupo. Assim, a gente chega no número de 54 membros. Essa eleição se baseia no quê? As pessoas votam no quê quando elas estão votando para essas chapas? Os critérios são técnicos? São médicos que têm prestígio na sua área de atuação? São médicos que são grandes cientistas também? Médicos que avançaram o conhecimento? Não. A eleição é integralmente, totalmente, completamente ideológica. Ela é 100% ideológica. E, historicamente, o Conselho Federal de Medicina se posiciona de forma muito conservadora em assuntos-chave. A categoria médica ligada ao CFM apoiou muito a campanha do Bolsonaro em 2018. Depois que o Bolsonaro foi eleito, o CFM apoiou muito a brincadeira, né? Quantos médicos a gente não viu aí que adotaram o discurso de kit Covid, que não adotaram o discurso anti-vacina, até porque existe todo um esforço da direita para trazer provas científicas de que isso seja verdade. O estudo que gerou todo esse movimento anti-vacina foi um estudo feito por um cara que foi um estudo que não teve nenhum critério, foi um estudo que foi feito com uma amostra muito pequena de crianças, se eu não me engano eram menos que 20 crianças. Então assim, esse estudo ele não seguiu nenhum critério científico para ser feito e depois de tudo esse cara ainda foi acusado, ou seja, a pessoa fez um estudo à la caralha sobre vacina, querendo provar o ponto dele, e aí isso se disseminou de uma forma que criou esse movimento anti-vacina que não tem sentido, porque as vacinas foram feitas para ajudar a nossa saúde, ajudar o nosso sistema imunológico a lutar contra doenças, né? É importante a gente sempre ver a fonte de onde são esses estudos, o que eles queriam pesquisar com esse estudo. Então é sempre bom a gente
entender um pouquinho o que o nosso médico pensa antes da gente ser atendido com esse médico, já que a gente consegue perceber que muitos médicos, já que a medicina tem esse viés elitista, tem esse viés de classe, a gente consegue perceber que muitos médicos são mais voltados para a direita, tem esse discurso mais liberal, e a gente tem que ficar de olho porque esse discurso, muitas vezes, ele é falacioso, ou seja, ele usa informações que não são verdadeiras, ou pelo menos não são 100% verdadeiras, né? Não são cientificamente comprovadas, ou que tem estudos sérios que comprovem, né? Para utilizar isso como manobra de posicionamento, né? E isso gera consequências nas nossas vidas, tanto que a gente viu o tanto de gente que morreu porque não tomou vacina de Covid, né? Vide aí a mãe do velho da Havan, né? Fora outras pessoas que infelizmente a gente conhece próximos, né? Muita gente próxima, muita gente, aposto que alguém próximo de você teve esse discurso anti-vacina, não quis tomar vacina, e isso mostra o quanto o discurso dos nossos governantes influencia no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que estar atento às pessoas que nos representam, inclusive no Conselho Federal de Medicina, para a gente não ter esse discurso legalizado, esse discurso passando como um discurso científico de fato, né? Sendo que não é. O CFM se alinhou em praticamente tudo com o governo. Talvez vocês já tenham ouvido falar e nem lembram do CFM por conta disso aqui. Isso aqui catapultou o conselho pro centro do debate, que foi o caso da Covid. Essa matéria aqui é de 2021. Como o Conselho Federal de Medicina criou racha entre médicos e foi parar no relatório da CPI da Covid. Isso aqui foi porque a gente estava no meio de uma emergência sanitária e um órgão responsável por fiscalizar a atuação dos médicos estava tendo uma postura inesperada para muita gente que não conhecia a atuação histórica do órgão. A CPI da Covid fez um relatório. O relatório trazia que a postura do CFM era temerária, criminosa e antiética. Por quê? O Conselho Federal de Medicina insistiu até o final de que era preciso respeitar a autonomia médica. Vocês que acompanharam toda a pandemia de Covid sabem que no vocabulário bolsonarista, autonomia médica é sinônimo de receitar cloroquina. Sim. Vocês sabem disso. Isso é um eufemismo para receitar cloroquina. O próprio CFM já tinha dito que cloroquina não funciona, mas que receitar ela não infringe nenhum código de ética. Então, acompanhe meu pensamento aqui, né? Eles já tinham lançado, depois que foi comprovado que o negócio não funcionava, Sim. uma nota dizendo que não funciona, mas permitindo que os médicos usassem a bel prazer por conta de uma suposta autonomia médica. Essa postura maluca do CFM fez um monte de médico ficar muito puto e com razão. Isso que foi o grande imbróglio, porque dividiu a classe médica entre malucos e sensatos, de verdade, assim, de verdade. Que era um monte de médico receitando um bagulho que comprovadamente não funcionava. Sim. E podia fazer mal, inclusive. E eu gosto de brincar, gente, que depois da... Não só podia fazer mal, como está fazendo mal até hoje. A gente viu no vídeo falando do surto de sarna do mito, que foi exatamente pelo uso, só que não de cloroquina, de ivermectina nesse caso, né? Adoidado pelas pessoas, o que está fazendo com que o remédio para matar certos parasitas não esteja funcionando para os parasitas que ele deveria matar. Ou seja, quando pessoas vão fazer esse discurso anti-ciência, a gente deveria sempre ser contra. E a gente está vendo que o órgão que deveria fiscalizar esse tipo de coisa não está fiscalizando, não fiscalizou durante a pandemia. Eu, por exemplo, tive Covid em outubro de 2020 e me indicaram cloroquina, só que eu não era radicalizada, mas eu já tinha feito a faculdade de nutrição, já estava na faculdade de medicina e sabia que não existiam evidências de que aquele tratamento funcionava. Então eu não tomei. A única coisa que eu tomei para Covid foi dipirona, para febre e dor, tá? E depois vacina, obviamente, né? Então, pra gente ver como esses discursos não podem ser normalizados e precisa-se ter uma fiscalização adequada. Então, é importante a gente pensar na eleição do CFM como quem a gente quer que esteja lá para representar e proteger a população desse discurso anti-vacina e anti-ciência em geral, que é o que tem rolado muito dentro da classe médica bolsonarista, principalmente. A pandemia, né, e da CPI da Covid, muita gente descobriu pela primeira vez que médico também pode ser burro. Porque médico no Brasil é uma categoria tão encastelada, e eu já vou chegar nisso no porquê. Muita gente cai no papo de que médico é uma categoria sim, porque são seres selecionados pelo seu intelecto superior e estão acima dos cidadãos comuns por ter muito intelecto e serem muito inteligentes. Gente... Teu cu.
Eu tô passada, chocada. Sabe por quê? E olha, gente, eu tenho conhecimento de causa nisso, então eu vou falar com conhecimento de causa, tá? Essa semana me fizeram uma pergunta no meu Instagram por que eu tinha escolhido fazer nutrição. E a minha resposta foi: porque eu achava que eu não tinha capacidade para passar por uma faculdade de medicina. Eu, desde que me entendo por gente, sempre quis ser médica. Desde pequenininha, eu tinha um brinquedo que era uma ambulância, que tinha raio-x, que tinha várias coisinhas. E eu sempre quis fazer isso. Sempre quis ser médica, desde que eu me entendo por gente. Eu nunca fui uma aluna nota 10 na escola, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente e provavelmente isso influenciou. Provavelmente não, isso influenciou muito nos meus estudos. Então eu era uma aluna mediana. Eu estudava ali na véspera da prova e conseguia tirar o mínimo para eu passar de ano. E aí, medicina, desde que eu me entendo por gente, sempre foi também um curso super elitizado e super difícil de passar para quem vem de origem mais humilde, né? Então, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, isso não era uma opção para mim, e eu não me achava capaz de passar no vestibular para medicina, já que a relação candidato-vaga, bom, hoje em dia eu não sei, mas na época que eu fiz vestibular há 4 anos atrás, era de 160 candidatos para uma vaga, sendo que para você passar para medicina numa federal, as suas notas têm que ser assim absurdamente altas, porque a nota de corte é super alta, porque a galera que pode pagar por uma educação melhor é a galera que vai roubar a sua vaga na federal. Tá? Porque o pai da pessoa vai fazer de tudo para não precisar pagar 11 mil, 15 mil de mensalidade, que é o que tem se pagado de mensalidade, por exemplo, na Estácio do Rio de Janeiro. 15 mil de mensalidade. Quem tem 15 mil de mensalidade para pagar? Então, além de eu ter a impossibilidade financeira, eu ainda achava que eu era incapaz intelectualmente, porque existe esse mito de que para você passar para medicina, você tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, o CDF da turma, que só tira 10. E esse discurso é exatamente para manter a medicina nesse lugar de elite que ela quer se manter, de que só pessoas de QI alto, sabe? QI, quem indica, né? Quem é o papai, no caso? Quem é o papai? Quem é a mamãe que se pode pagar a faculdade ou não? E aí, depois de um tempo, graças a programas sociais como o FIES, eu consegui passar por uma faculdade particular de medicina para cursar, já que a gente sabe como é difícil passar por uma faculdade federal de medicina. E, gente, ser uma pessoa de baixa renda dentro de uma faculdade particular de medicina, vocês podem imaginar que não é uma tarefa, né, fácil. Porque as pessoas de lá normalmente vêm de família rica, vão para a faculdade com suas Mercedes, com os seus Audis, com as suas, sei lá, digite aqui um carro de rico. E elas não têm a mínima noção de consciência de classe, né? Todo mundo acha que todo mundo ali tem a vida igual a deles, que é, pra onde você vai passar as férias? Aí o outro vai falar que vai passar em Paris, o outro vai falar que vai passar em Nova York, e eu vou falar que vou passar o quê? Arraial do Cabo. Quando vou passar? Porque no caso só tem nem dinheiro para isso. Então a medicina sempre teve essa questão de elite, e eles fazem questão de se manter assim. E essa coisa toda do vestibular ser difícil, de ter pouca vaga, isso tudo faz parte de todo esse projeto de a medicina ser de elite mesmo. E isso acontece no Brasil até hoje, entendeu? Mas vamos voltar pro que o Ian tava falando. Médico também é burro. Burro e psicopata, exatamente. Tem um monte de médico burro. Exatamente, médico é status. Não tem a ver com inteligência. Não tem a ver com inteligência. E aí essa coisa de ficar receitando cloroquina e a postura anti-vacina de um monte de médico mostrou pra galera que sim, médico também pode ser burro. Só que aí a questão é, médico pode ser burro, mas o CFM apoiar essa política significa que o CFM é burro. Significa que o CFM é negacionista. Vamos retomar uma palavra aqui que a gente usou bastante quando estavam acontecendo as enchentes. O CFM é negacionista por falar isso? Não. Vocês sabem que o meu papel aqui, a Gui, é revelar o esquema. E é aqui que o esquema começa a ser revelado. Porque na CPI da Covid a gente ficou só na superfície. O CFM tava tendo uma postura de maluco. Vamos lá. Lembra que eu falei que a eleição é 100% ideológica? 100% ideológica? Por que o CFM fez isso? Por que ele lança uma nota dizendo que a cloroquina não funciona e permite usar? Porque o CFM buscou, até o final, ficar 100% alinhado com o governo. 100% alinhado com o governo Bolsonaro. É isso que eles queriam. Quem diria, chat
do meu coração. Que médico tem ideologia, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não parou na cloroquina, não. Presidente do CFM critica o uso de máscara em documento pra Anvisa. Vai ser o único cara que eu vou nomear, assim, algumas vezes, né? Porque eu já vou chegar no porquê que eu não tô nomeando os caras, mas esse cara aqui, ele aparece muito, então eu vou falar o nome dele. O presidente do CFM é o José Irã da Silva Galo. Ele criticou as medidas da Anvisa. Quem diria um branco velho de meia idade? Meia idade não. Isso aí não tem meia idade, não. Já deve ter uns 70 e mal. Mas quem diria? Quem poderia imaginar? Que determinavam a obrigatoriedade da máscara. Argumento dele, não tem evidências científicas. Não tem evidências científicas pra máscara. De novo, não tem absolutamente nada a ver com ciência isso. Isso aqui é 100% política e eu vou provar que é 100% política com uma citação do próprio cara. Abre aspas pro cara aqui nessa matéria. O uso de máscaras como sinalização de virtude ou como medida de sensação de pertencimento social jamais podem ser impostas a pessoas que não compartilham de tais ideologias ou comportamentos. O cara tá dizendo que a população usava máscara não pra se proteger da Covid, porque segundo ele não tinha evidências científicas. Ele dizia que as pessoas usavam pra sinalizar virtude e sensação de pertencimento e que essa escolha de usar máscara era ideológica e que pessoas que não compartilhavam dessa ideologia da máscara não deveriam ser obrigados. Como essa galera se formou, fica até o final que você vai entender. Então vocês achavam que o caso lá da cloroquina era o pior? Esse cara é o presidente do CFM. Vou dar um spoiler. Ele foi reeleito. Agora, ele foi reeleito, está no segundo mandato. Ai, sim, eu tô me sentindo tão sozinho. Alguém pode me dar uma máscara de Covid pra eu me sentir pertencente? Lembra daquelas matérias da MTV de tribos urbanas? Dos clubbers, dos góticos? Então, né? Qual que é essa tribo aqui da máscara? eu gostei dessa aqui. Eu usava máscara pela sensação de pertencimento. Pertencimento ao grupo dos vivos. Esse é um grupo que eu queria pertencer. Os maskers, os maskers. E o cara ainda meteu porque essa coisa de sinalização... Não, é porque era incrível, né? Todo mundo queria usar máscara. É uma beleza usar máscara. A gente não fica claustrofóbico, a gente não parece que tá respirando com mais dificuldade. Não, era incrível usar máscara. Incrível. A gente não consegue ver o que a pessoa tá falando. Ninguém usava máscara porque queria, gente. Ninguém usava máscara porque gostava. Usava máscara porque tinha que usar. E usava máscara porque, né? É isso. Queria pertencer ao grupo dos vivos. Sinalização de virtude é um termo que é muito usado em inglês, gente. Que é virtue signaling. Aqui no Brasil a gente não usa muito. E bom, a gente tava falando da Covid, né? Vamos falar de outras coisas que o CFM também se alinha com a extrema-direita? E essa aqui, ó, essa aqui vai dar muita raiva em vocês, tá? Isso aqui é um documento que é uma resolução do CFM, publicado em 3/4/2024. Regulamenta o ato médico de assistolia fetal para interrupção de gravidez nos casos de aborto previsto em lei oriundo de estupro. Em abril desse ano, o CFM publicou essa resolução que proibia a assistolia fetal em gestação com mais de 22 semanas decorrente de estupro. Isso tá lembrando alguma coisa? A assistolia fetal é a interrupção dos batimentos cardíacos do feto, tá? Isso tá lembrando alguma coisa? Lembra uma PL aí que a gente falou recentemente, né? Um PL. Então, essa resolução serviu como base desse PL, tá, gente? O PL do cara que eu não vou falar o nome porque é justamente isso que ele quer, falando essa bobagem, o PL do cara foi baseado nessa resolução. Você fez a pergunta que eu ia levantar. E a autonomia médica? Não tinha autonomia médica? Eu defendo a autonomia médica de realizar aborto legal em caso de estupro. Sim. Eu defendo essa autonomia médica. Presidente do CFM, mesmo cara. A autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós de proteger a vida de qualquer um, mesmo um ser humano formado por 22 semanas. A É um discurso muito hipócrita, né? Vai tomar no cu, cara, sério. palavra autonomia é usada de maneira bem freestyle. Covarde, covarde, covarde. É porque ele não foi estuprado. É porque ele não engravidou. É por isso. Assim, por esse cara, né? Só que esse PL repercutiu mal. Eu não sei se vocês lembram. Ele repercutiu muito mal. Ele foi capaz de fazer o que ele tinha que fazer, que é propulsionar o nome desse corno cu de apito aí que protocolou, que eu não vou falar, mas repercutiu mal. E aí o CFM teve que se posicionar. E, gente, isso aqui é... eu não conseguiria inventar uma coisa tão maluca quanto o que aconteceu. CFM divulga nota oficial sobre PL do aborto e afirma que deseja combater narrativas improcedentes. O que aconteceu? Segundo o CFM, nessa nota aqui, depois desse cara falar isso, depois do presidente falar isso, eles disseram que não tinham nada a ver com o PL. Mesmo o PL sendo baseado na resolução que eles lançaram. Eles disseram, nós não elaboramos o PL. Na nota eles dizem que estão ao lado das mulheres e que lamentam as distorções. Pô, então quer dizer que eles são contra essa PL, né? É lógico que não. O comentário pau no cu do Marçal, muito bom, mano. O texto inteiro tá aqui. Eles nunca dizem que eles são contra. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que eles não têm nada a ver com a elaboração da PL. Só isso. Maravilhoso, né? Só que o que faz isso aqui ficar muito, muito poético é que na nota, eles dizem que eles não têm ingerência na forma como o aborto é feito no Brasil. Eles não têm o poder de legislar na forma como o aborto é feito. Eu vou dar 5 segundinhos pra vocês pensarem no que eu acabei de falar.
Vamos voltar aqui. No mês 4, eles lançam uma resolução que regulamenta o ato médico de assistolia fetal. Agora eles lançam uma nota dizendo: nós não temos nada a ver com isso porque nós não podemos legislar a respeito de como o aborto é feito. Vamos pensando no que aconteceu aqui. Sim, o CFM se auto-refutou, tá, gente? O CFM diz: a gente não podia ter feito o que a gente fez alguns meses atrás. Tanto que o PSOL Ótimo, né? denunciou isso aqui pra Advocacia Geral da União e essa resolução foi derrubada. Então os caras estão falando assim: aquela resolução sobre aborto que a gente fez, não tem como a gente ter feito. A gente nem podia fazer resolução nenhuma. Foi mal, tava doidão. Por isso que eu tô falando. Isso aqui é belíssimamente estúpido e poético, tá? Bom, isso aqui é um panorama das posturas históricas do CFM, né? Tem muitas outras coisas que eu poderia trazer, mas agora vamos pro resultado das eleições. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ficar muito surpreso. Aqui no ICL, né? Nosso querido ICL, CFM elege conselheiros anti-aborto contra a CPI da Covid e a favor da cloroquina. Vocês estão chocados, né? Estão chocados. Dos 27 É aquele meme, né? Desapontado, mas não surpreso. conselheiros eleitos, 14 são conselheiros e Cloroquiners. vice, né? Por isso que o número tá como 27 agora. Dos 27 eleitos, 14 são cloroquiners. Dos 27 conselheiros eleitos, todos são médicos, tá? 14 médicos do conselho são cloroquiners, tá? Hoje, em 2024, no Rio de Janeiro, as 4 chapas disputando eram de extrema direita. As 4. Sabe essa resolução ilegal que eles mesmos disseram que era ilegal? Proibindo a assistolia fetal? O relator foi eleito no Rio. Das 4 chapas de extrema direita, o cara mais maluco foi eleito. No Distrito Federal, a médica eleita, não tô falando o nome deles, porque eles usam isso aqui como plataforma política, tá? No Distrito Federal, a médica eleita comemorou os atos de 8 de janeiro nas redes sociais dela. No Piauí, a médica que ganhou foi apoiada pela Capitã Cloroquina. O presidente foi Galera defendendo o golpe abertamente, ninguém faz nada. Nada. reeleito, como eu falei. E assim que eu ia entrar na live, eu me deparei com essa matéria aqui, que eu não tinha visto, que é destrinchando mais a postura de médicos que foram eleitos. Ao menos 9 médicos tornam a nova gestão do CFM mais conservadora e negacionista. Tem uma lista aqui das pessoas, ó. Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Agora eu vou ter que falar os nomes porque eles estão na tela, né? Mato Grosso do Sul, presidente do CFM em 2021, cirurgião Mauro Ribeiro foi indiciado na CPI da Covid. A gente vai falar sobre isso, pelo crime de epidemia com resultado de morte. Francisco Eduardo Cardoso Alves de São Paulo. Bicha, viado e baitola são xingamentos que aparecem com certa recorrência no perfil do X do infectologista Francisco Cardoso. As ofensas que distribui aos críticos na rede social já lhe renderam processos criminais por injúria, difamação e ameaças e danos morais. Esse cara aqui é curioso, porque as eleições em São Paulo foram... Sabe aquela foto da prévia da eleição... Não é prévia, como é que fala isso, gente? Das eleições pra chapa do PSDB, que tem uma galera saindo na mão e um cara caindo com a calça pra fora, assim. As eleições em São Paulo pro CFM foram meio assim. Porque aconteceu isso aqui em São Paulo. Pra complementar isso, o caso do cara aí que tem esse vocabulário aí riquíssimo, né? Propaganda irregular e mais votos do que médicos. Entenda a polêmica na eleição pro CFM. Aqui em São Paulo, esse cara ganhou dessa chapa aí conservadora pra surpresa de ninguém. E o que aconteceu? Uma das chapas tá acusando, a chapa que ficou em segundo lugar, tá acusando a primeira de violar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? E olha que loucura isso aqui. No dia da eleição, os médicos de São Paulo receberam nos seus celulares a seguinte mensagem, abre aspas: continuem votando, hoje é o último dia, não deixe a esquerda ter chance. Meu Deus, fecha aspas. cara, sério. Gente, isso é ilegal em 2 coisas, tá? Primeiro que no dia do voto, no dia da votação você não pode fazer campanha. Segundo, a empresa privada que fez esses disparos em massa não poderia ter acesso aos contatos dos médicos. Então foram 2 leis violadas. E teve esse caso também de que, aí, como isso não teve investigação, eu não posso falar, né? De que a chapa que ficou em segundo lugar tá acusando a primeira de ter mais voto do que existia médico no estado. Mas isso aqui é o que ela tá falando, eu tenho que ver a investigação pra ver se isso confere. E essa segunda chapa era uma chapa de, digamos assim, de esquerda, mais progressista. O que abre a deixa pra gente falar sobre médicos que se opõem à postura do CFM. Médicos criticam posturas do CFM, lançam manifesto e se articulam para eleições do conselho. Bom, perderam, mas eu queria trazer aqui só pra deixar claro pra vocês que o CFM diz representar todos os médicos, mas não representa. Representa O nada. CFM diz que representa todos os médicos, mas ele definitivamente não representa. Os signatários desse documento dizem que eles querem um CFM que defenda as evidências científicas e defenda um SUS universal, público e gratuito. Por que eles falam isso do SUS? 50% das chapas que concorreram a um CFM, gente, não citavam o SUS nos seus programas, tá? Não citavam. Muitos médicos do CFM não defendem saúde pública, gratuita e acessível, o que é bizarro de se pensar, mas é a verdade. Agora a gente vai continuar revelando o esquema. Bom, esse documento aqui deixou eu e a Duda, que é a minha roteirista, caso vocês não conheçam, não sei se ela tá aí no chat, deixou a gente encafifado, pra usar um termo que minha avó gostava bastante, né? Deixou a gente encafifado, porque ele é um pouco idealista. Ele é meio... O CFM
CFM é negacionista e não defende o direito público. Tá, isso faz parecer um pouquinho que é uma luta do bem contra o mal. Faz parecer que é uma luta contra negacionistas malvadões, sabe? E, gente, se vocês me acompanham há tempo suficiente, vocês sabem que essa não é a leitura correta. Não é uma luta do bem contra o mal, tá? Luta do bem contra o mal é o discurso da Michelle Bolsonaro, que é uma fundamentalista evangélica maluca que fala o tempo todo sobre o número da besta e essas coisas de conto de fadas. Vamos tentar mostrar pra vocês o que tá em jogo aqui. CFM, por trás da ideologia, muito dinheiro. Só no ano passado, o CFM movimentou 700 milhões de reais. E isso começa a dar uma pontinha das evidências de que tá em jogo aqui pra vocês. Com 700 milhões de reais movimentados, acho que cabe a pergunta: quanto que um conselheiro do CFM ganha? Cada estado tem um conselheiro, né? Quanto que ganha um conselheiro? Nada. Não existe salário pra conselheiro. Então, o dinheiro ele vem da onde, vai pra onde? Então, existe um monte de jeito de reembolsar ou pagar os conselheiros por participar de evento, participar de congresso, compensação, indenização por viagem. Vamos dar um exemplo pontual aqui de um cara que a gente falou, que foi o presidente do CFM na época da CPI da Covid. Em déficit, Conselho de Medicina gasta 1 milhão com seu presidente em 2 anos. O presidente na época da CPI... Mais um branco de 70 anos. Homem. Ele gastou 1 milhão e tá sendo investigado pelo TCU, vulgo Tribunal de Contas da União, Sim. vulgo teu cu. E o TCU concluiu que o valor reembolsado é totalmente incompatível com a tabela de atividades. Como que diabos em 2 anos o cara conseguiu só em reembolso gastar 1 milhão? Então ele não conseguiu. Então eles estão usando a eleição do Conselho Federal de Medicina para eles ganharem dinheiro de forma ilegal. Olha que incrível. Brincando com a nossa saúde. Segundo o teu cu. E tem mais. A gente foi levantar a capivara desse cara e assim, nunca falha, né, gente? Nunca falha. Ele já tinha sido investigado por ganhar dinheiro sem fazer plantão. Entre 2013 e 2015, ele tava ganhando de... Olha que engraçado, né? Depois são os comunistas que são acusados de não querer trabalhar, sendo que no caso, quem finge trabalhar são vocês, seus filhos do Tampa o ouvido aí pra mim, 2 segundos que eu não quero que você ouça o negócio. merda, que não trabalham, ficam ganhando milhões de forma ilegal e querem meter a culpa na gente. Vai tomar no seu cu, pô. Eu tô trabalhando pra você ganhar o teu dinheiro. Tô trabalhando pra você? Não. E é isso que a gente tem que lutar contra. A gente tem que lutar contra a exploração do trabalhador, em prol de alguns poucos ganharem milhões e a gente ficar aqui chupando o dedo. Milhões com o nosso suor do nosso trabalho, tá? Porque eles ganham em cima da nossa exploração. Eles ganham em cima da nossa mais-valia, do nosso tempo de vida, do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa força física de trabalho. Dinheiro de plantão sem fazer plantão. Como é que é, gente? Como é que fala? Se jogar a carteira de trabalho não sobra um, né? E por que eu tô dando esse exemplo aqui, particularmente desse cara? Depois disso ele foi eleito, tá? Só pra vocês entenderem como ele é um cara ilibado. Gente, teve chapa. Eu não me lembro se eu falei isso, mas teve chapa que teve apoio do velho da van e do Nicolas Ferreira, tá? Teve chapa que teve apoio da Carla Zambelli, do Valdemar... Vontade de bater a minha cabeça no microfone. da Costa Neto. Teve chapa que teve apoio do Carlos Bolsonaro. Vou repetir, eu quero que vocês raciocinem aqui junto comigo. Velho da van, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Valdemar da Costa Neto e Carlos Bolsonaro apoiando chapas pra eleição do Conselho Federal de Medicina. Gente, essas pessoas são médicos. O que eles querem com medicina? Eles querem a melhoria da medicina no Brasil? O que diabo eles querem com isso? É aqui que você pega o esquema. O que tá acontecendo dentro do CFM? A extrema-direita tá usando suas plataformas partidárias pra aparelhar o Conselho Federal de Medicina com médicos de extrema-direita e, em contrapartida, esses médicos de extrema-direita têm muito interesse em usar o Conselho Federal de Medicina pra 2 coisas: enriquecimento ilícito e plataforma pra se lançar como candidato político. Vários conselheiros do CFM são filiados a partidos de extrema-direita, tá? Desde o PSL até o PL do Bolsonaro atual. Então, essas 2 coisas, trampolim político e enriquecimento ilícito. O toma lá da cá aqui é: a extrema-direita financia as campanhas, porque, gente, não existe eleição justa, igualitária, tábula rasa no capitalismo, tá? No capitalismo, quem tem mais grana sai na frente. Sim. Da onde que tá vindo a grana? Tá vindo da extrema-direita. Essa extrema-direita quer o quê? Aparelhar o CFM com políticas públicas de extrema-direita. Exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Isso sem considerar os exemplos que eu já dei. PL do estupro, cloroquina, máscara. Esse exemplo aqui é o mais patente. Lobby da classe médica que influenciou a decisão de encerrar o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, inclusive tem vídeo aqui no canal,
canal falando sobre, se vocês quiserem saber. Tem um dossiê Mais Médicos aqui no canal. O programa foi encerrado muito em decorrência da influência que essas pessoas de extrema-direita tinham dentro do CFM. E aquele papo de vão colocar um cubano no seu lugar era muito o lobby do próprio CFM nessa época. Pra vocês verem como eles estão alinhados com as pautas de direita há muitos anos já. Então entendem? Quem paga a banda escolhe a música. O toma lá da cá é esse. Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Você pegou o esquema. Você acabou de sair da live com o esquema pego. E aí, pra encerrar, eu quero falar uma coisinha. Lembra que eu falei no começo que no Brasil os médicos são uma elite encastelada? E que isso não é regra em todos os países do mundo? Então, por que que os médicos do CFM seriam contra o programa Mais Médicos? É porque a maioria era cubano? Era só isso? É porque eles achavam que os médicos eram guerrilheiros cubanos infiltrados pelo Fidel Castro aqui no Brasil? Só isso? Não. Gente, por que que médico ganha bem? Vou esperar a resposta aí no chat. Por que que médico ganha bem? Por que que médico ganha um salário alto pra caralho? Muita gente acha que médico ganha um salário alto pra caralho porque médico é um gênio inteligente que é o cara que carrega o mundo nas costas, tá? Inclusive, quando a gente fala de trabalho no socialismo, no qual a diferença salarial seria menor, perguntam, mas aí quem ia querer ser médico com um salário que é parecido com o de um operário? Eu vou tirar o cavalinho da chuva de muita gente. Médico não ganha bem porque é um ser iluminado e superior e muito inteligente, tá bom? Existe um lobby gigantesco pra manter os cursos de medicina propositalmente inacessíveis, pra manter a reserva de mercado escassa. Médico ganha bem não é porque é melhor que os outros. Médico ganha bem porque a profissão é inacessível. Essa galera é contra o Mais Médicos porque o Mais Médicos vai contra essa ideia. O Mais Médicos coloca mais médicos, conforme tem mais médicos, o salário abaixa, porque aumenta o exército industrial de reserva. O lobby político é pesadíssimo para manter a medicina inacessível, para que os salários fiquem exorbitantemente altos. Beleza? E aí, você que utiliza o SUS, você que não tem como pagar um plano de saúde, porque é absurdamente caro, né? E não deveríamos, já que o SUS é incrível, a gente vê que tudo isso é um plano. O plano de sucatear o SUS para que o SUS tenha menos investimento, logo menos aparelhos, logo menos médicos, logo menos hospitais, logo mais filas, mais esperas, logo a população mais insatisfeita. Isso faz o quê? Faz com que a população ache que o melhor é o particular. Isso tudo é um projeto para promover tanto o sistema de saúde particular quanto o ensino particular, o ensino privado. A gente já falou aqui outras vezes que o camarada Darcy Ribeiro já falava que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E é exatamente esse projeto neoliberal de fortalecer o investimento privado e nunca o investimento público, né? Porque a galera liberal, eles sempre querem menos Estado, sendo que é o Estado que garante os seus direitos, né? Na democracia burguesa que a gente vive hoje em dia, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo.